Bom dia, paz do Senhor, mais um vídeo aí. Hoje eu vim falar uma palavra que se encontra no Salmo 107, no versículo 10 ao 16, né? É uma palavra rapidinha aí, né? Só para ficar uma reflexão, né? Eu vou ler e vou dar mais uma palavra aí, falar mais alguma coisa sobre a palavra aí, né? Sobre o que eu entendi sobre a palavra, né? E uma reflexão para os nossos corações, né? Para a gente refletir aí, né? Da nossa vida, né? E eu vou começar a ler aqui e vou falar mais alguma coisa. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos na aflição e em correntes de ferro, por, ter, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com muitos trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Existe até um louvor, né, que fala sobre essa passagem aqui, né? As trancas de ferros, né? Mas assim, é bom entender, né? Do 10, né? Do versículo 10 até, até o 12 ele fala, né? O que acontece quando a pessoa se desvia de uma palavra que Deus lhe deu, né? Entendeu? Mas Deus retrocede quando a gente busca Ele. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, entendeu? Do 13 em diante. Aí Deus age na nossa vida, né? Então, fica essa palavra aí, né? Uma reflexão ligeirinha aí, rapidinha, né? Sobre algumas coisas que na nossa vida, né? A gente não escuta a voz de Deus, né? Ou então não entende, né? Por não entender, a gente acaba aceitando alguma proposta que Deus não permitiu a gente aceitar, né? Que não vai ser bom para a nossa vida, né? Ou então a gente acaba ficando em algum lugar que não é para a gente ficar, né? Algum lugar que não é para a gente ficar, ou então a gente acaba indo para algum lugar que não é para a gente ir, né? Então a gente tem que estar muito ligado com Deus, né? Para saber o direcionamento certo, né? Tem a palavra dele, né? Que o homem trilha o seu caminho, mas quem guia os passos é Deus, né? Nós vamos para onde nós queremos ir, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, mas é Deus que guia os nossos passos, né? Sabe por onde a gente vai passar, né? Como a gente. Ele é que é o dono das circunstâncias, né? Deus é o dono das circunstâncias, dono do tempo, né? Então ele sabe como a gente vai, ele nos direciona, né? Ou ele dá uma nova direção, né? Ou então a gente pode até ir para um lugar, né? Que talvez a gente não deva ir, né? Mas se ele mandar a gente ir, a gente tem que ir, né? A gente não quer ir, né? Como o Jonas, né? Jonas não queria para Nínive, mas ele mandou e ele teve que chegar até lá, né? Ele não queria ir para Nínive, Jonas. Ele foi engolido pelo peixe, aí houve a tempestade, foi jogado no mar e foi engolido pela baleia, né? E foi jogado na praia, né? De Nínive, né? A baleia foi deixar ele lá. Então, a gente tem que estar muito ligado com Deus, né? Nós que cultuamos ao nosso Deus, né? Ao grande Deus Altíssimo, né? Para nos dar uma direção certa, né? Para que a gente não tropece com nossos pés, né? Não, não nos exaltamos, né? Não exaltamos, né? Acima do que Deus quer pra gente, né? Às vezes o que a gente quer pra gente, às vezes a gente acha que são caminhos bons, né?
mas no final são de morte, né? E essa é a palavra que tem, né? Que a gente tem que saber o que Deus quer para nós, né? Que a gente tem que buscá-lo, né? E entender o que, que Ele quer dizer para a gente. E qual é o caminho certo, Pai? Qual é o caminho certo? O que eu devo fazer, Senhor Deus? Se for para mim, Pai, esteja comigo. Esteja comigo, Senhor Deus. Esteja comigo, Pai, protegendo, né? E nos guardando, entendeu? E aí fica essa palavra aí que quando a gente clama ao Senhor, que a gente vê que está num lamaçal, né? Não consegue se levantar. A gente clama a Ele e Ele quebra as trancas, quebra as correntes, né? Ele nos ajuda, né? E quando a gente se humilha a Ele, né? A gente reconhece que sem Ele nós não podemos nada, né? Sem Ele nós não podemos fazer nada, né? Sem Ele na nossa vida nós não podemos fazer nada. Nós precisamos da ajuda dele, entendeu? Nós precisamos todos os dias da sua misericórdia, né, com a gente. E aí fica essa palavra aí, né? Que Deus, quando Ele quer nos tirar, né? Ele quebra, Ele despedaça as portas, né? Ele faz tudo para ver o seu povo bem, né? Seu povo bem feliz com Ele, né? Então fica essa palavra rapidinho aí, né? Que Deus nos dê o direcionamento certo, tanto para mim como para vocês que vão ver esse vídeo, né? Vocês busquem em espírito, né? Busquem a Ele, a direção certa de Deus, né? E se um aprendizado que eu tenho, se você está atribulado, você está se sentindo não à vontade de fazer alguma coisa, né? Não está à vontade de fazer alguma coisa, é porque Deus não quer que você faça, né? Se você não está à vontade, quando você está à vontade, né? Você está tranquilo, né? Em paz, né? Para fazer, aí você está com a bênção de Deus, né? Você está com a permissão de Deus, né? A permissão de Deus, né? Então a gente tem que buscar o direcionamento de Deus, né? Não fazer nada por impulso, né? Fazer nada que nos, que nos faça arrepender, né? De ter feito, né? Então a gente pede sempre direcionamento a Deus, né? Para que Ele direcione nossos passos, né? E a gente sempre ande pelos caminhos dele, né? Nunca se afaste dos caminhos do Senhor. Então fica essa palavra de hoje aí, a reflexão de hoje, né? É o Salmo 107, versículo 10 ao 16, né? Eu agradeço a visualização. Se vocês quiserem deixar o joinha, pode deixar aí. Valeu.